Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos dar continuidade falando do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E vamos falar do versículo 4 ao versículo 12. Como o tema é, gente, diz assim: Saulo notabiliza-se com Paulo. Olha o que diz desde o iniciando o versículo 4. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegavam para Chipre. E chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e João e Marcos os seguiam para auxiliá-los. E depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. E ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência, e este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejavam conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimás, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimás, o respondeu dizendo: Tu estás cheio de toda mentira, é malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti e ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimás partiu com um nevoeiro e encobriu-se. Os seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o puséssemos guiar pela mão. E o procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Olha, gente, que palavra tremenda, né? E essa palavra tremenda, poderosa, mas antes disso tudo, no versículo 1 ao versículo 3, Paulo, pela viagem missionária, precisava o Espírito Santo, pediu para separar Barnabé e Saulo, e indo para fazer anunciar a palavra de Jesus Cristo especificamente para essas regiões. E com isso, guiado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo foi nessa cidade, na ilha de Chipre, E indo na ilha de Chipre, eles viajaram, indo para essa ilha, e começaram a pregar nas sinagogas judaicas. E com isso, gente, a palavra do Senhor indo anunciada a tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo anunciando a palavra de Jesus Cristo, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E lá, aconteceu um confronto espiritual. Como assim, Vanderlei, esse confronto espiritual? Que tem um nome chamado, na Bíblia relata o nome dele de Bar-Jesus, ou o nome Elimás, traduzindo assim pelo nome, que ele era um homem feiticeiro usado pelo maligno mesmo. E com isso, o governador ali da região de Chipre, que do Império Romano, chamado Sérgio Paulo, ele governava ali, aquele povo ali, e queria ouvir a mensagem de Deus através do apóstolo Paulo, E com isso, o que teve essa batalha espiritual? O Elimás, O Elimás, ele era um homem influente ali na época, que ele
ele seduzia ele com as suas palavras, né? Usando também a parte de feitiçaria como farmaqueia, quer dizer, farmaqueia, né? Na tradução para nós hoje é o que? Feitiçaria. Ele usa, né? Instrumentos, né? Para as pessoas, né? Entrarem em transe ou ficar fora de si no pensamento. E ele fazia isso. E com isso, gente, o Sérgio Paulo, o governador ali, ele ia muito nos conselhos de Elimais. Mas uma certa vez ele escutou essa palavra genuína do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, e ele ia fazendo curas, maravilhas e prodígios. E ele, né, o Sérgio Paulo, o Paulo, cheio do Espírito Santo, começou a falar com ele mais. E começou a falar e repreendendo ele, né? Olha, eu vou falar de novo, porque diz aqui que o apóstolo Paulo diz, gente. Diz aqui no versículo 10: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade. Ainda coloca o ele mais, ainda, filho do diabo, inimigo que é justo. E quando cessares e pervertes os retos dos caminhos do Senhor, ele faz a pessoa, né, querer ouvir a palavra, mas ele faz a distorção. Não vai por esse caminho é ruim. Mas não, gente, ele mais é o engano, é a mentira. E com isso, gente, no versículo 11, né, Paulo, ele relata, então, cheio do Espírito Santo, ele profetiza, né, que ele mais é o filho do diabo, o homem que fala mentira. E ele fala que você ficará cego por um tempo. Ainda não vai ficar cego por tempo todo. O cego por um tempo, mostrando o quê? Que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não tem outra. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, ao mesmo instante, gente, quando o apóstolo Paulo terminou de falar, anunciou a palavra, o Elimais, ele ficou cego ali e parou de ver. Ele precisava de mãos para as pessoas tocarem nele para ir para qualquer lugar, para a direita ou para a esquerda. E isso, o governador Sérgio Paulo, ele viu o poder de Deus. Ele viu, né? E sendo assim, o Sérgio Paulo, ele creu na mensagem do Senhor ali na cidade de Chipre, na ilha de Chipre. E com isso, né, o nosso Deus, ele é poderoso e maravilhoso. Ele faz maravilhas e prodígios. E ele já sabia que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, mandou ele ir para Chipre, né, ele para anunciar a palavra de Deus para Sérgio Paulo e todas as pessoas que estavam ali. E aí entra uma lição para nós hoje. Que a lição, que a mensagem de Deus vence toda a oposição espiritual. Ou seja, o Elimais, ele queria confrontar, falar que ele sim, né, é um feiticeiro, uma pessoa ali na cidade de Chipre, na ilha de Chipre, ele é poderoso. O governador Sérgio Paulo acata as decisões dele, mas quando o apóstolo Paulo chegou ali, anunciando a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, aí sim houve salvação ali. O Sérgio Paulo, ele creu na mensagem do Senhor através da boca de Paulo. E isso, gente, é uma lição que nós sim temos que crer, temos que anunciar a mensagem de Deus, apesar que tenha oposições que falam assim, não quero que anuncie a palavra do Senhor aqui, que o Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar. Mas o Senhor, ele vence essas batalhas. E vence todas as batalhas através do nome poderoso acima de todo nome, que chama Jesus Cristo. No hebraico, né, Yeshua. No inglês, Jesus. Não tem outro nome a não ser esse. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Crê nisso. Como o apóstolo Paulo, né? Ele fez isso, ele lançou a palavra, o Elimais ficou cego de uma hora para outra, gente.
Mas o apóstolo Paulo fala que vai ser um período de tempo para ele crer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor.